E sobre a PEC da transição, eu conversei mais cedo com o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Ele deu um panorama de como está a situação lá na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Deputado, seja muito bem-vindo ao Boletim Metrópolis. Obrigada pela disponibilidade. Já quero perguntar para o senhor qual que é a expectativa na PEC, na votação da PEC de transição. Sai hoje ou teremos mais adiamentos? Eu acho que é difícil que saia hoje, porque o Congresso está reunido nesse momento, né, votando PLNs, vetos e também o projeto de resolução que se contrapõe à decisão do Supremo hoje à tarde, que é a questão do orçamento secreto, né? Então, tem uma pauta longa, eu duvido que isso comece hoje. Mas o presidente da Casa, Arthur Lira, convocou reuniões híbridas que vão contar a sessão. Você pode votar do seu estado, entende? Desde sexta-feira, desde hoje, sexta, segunda, terça e quarta-feira. Então, eu acredito que ela vai ser votada, né? Qual é a proposta que vai ser votada, ainda não se sabe. O presidente Arthur Lira tinha prometido, deu entrevista sobre isso, dizendo que ele votaria a PEC que saiu do Senado, porque isso garantiria a votação nessa semana. Mas todos sabemos como é o Centrão, entende? O Centrão é um balcão de negócios, né? Então, eles fazem chantagem com o orçamento secreto. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal hoje conclua definitivamente sobre a inconstitucionalidade das emendas do orçamento secreto, as emendas de relator, mas, mesmo assim, eles vão querer votar ainda hoje um projeto da Casa para fazer política mesmo. E há agora pressões de todo tipo para negociar ministérios e tal, que está adiando, inclusive, a efetivação do governo Lula. Sim, deputado, era justamente isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Eu ainda vou também perguntar a respeito do orçamento secreto, mas sobre a PEC da transição, o valor e o prazo seriam os maiores empecilhos para a votação ou tem mais coisa por trás disso, como, por exemplo, essa troca aí de cargos, né? Gostaria de te ouvir a respeito disso. Veja que no Senado Federal, muito se diz sobre o prazo, certo? Se ele seria de 4 anos, se ele seria de 2 anos, um ano, e acabou se chegando a um consenso. Foi muito grande a margem de votação lá, né? 64 votos em 81, acabou se chegando a isso. Sobre o valor, também, o valor de 198 bilhões, isso contando tudo, né? O Bolsa Família, ah, de 2 anos, né? De 2 anos, mais a questão das crianças até 6 anos, mais o salário mínimo, você resgatar recursos para investimento. Importante isso aqui, porque são 23 bilhões de excesso de arrecadação. Mas o que não se diz por aí é quanto que é o excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação é da ordem de 260 bilhões, só que o resto é para pagar juros. Quando você vai investir no Brasil, 23, a extrema-direita aqui acha que é uma gastança você investir 23 bilhões num país que tem 33 milhões de famintos, né? Então, há uma expectativa. Quando chegou aqui, eles querem reduzir praticamente ao Bolsa Família e talvez o salário mínimo. Então, eles querem fazer um redutor grande e também estão com emendas para um ano, reduzir para um ano esse auxílio. Porque vale a gente recordar que a promessa de pagamento do Bolsa Família de R$ 600, ou seja, mais 200 do que a previsão orçamentária, foi feita pelo Bolsonaro. Isso aí para agradar eleitores. Mas ele não colocou no orçamento. Ele não colocou no orçamento. Essa que é a questão. Então, o governo Lula também colocou essa proposta e ele está propondo que a gente tire o povo da miséria, porque estão 33 milhões de famintos,
é dinheiro que falta para qualquer coisa. 200 mil bolsistas aí estão à míngua, né? Acabar com a ciência e tecnologia, com a educação e etc. Então, o que acontece é o seguinte: o Centrão vai pedir coisas para negociar. O que vai ser, ainda não dá para dizer, que vai desde cargos e ministérios e tal, até essa chantagem, né? Quer dizer, a gastança vai até você ceder o argumento de gastança, tal, vai até você ceder coisas que eu espero que o governo Lula explicite para a sociedade o que está acontecendo. Quer dizer, ou seja, por que não aprovar nós tivemos o furo do teto de gastos 6 vezes no governo Bolsonaro, inclusive precatórios, que são sagrados e tal. E na última foi o Bolsa Família. Então, eles cederam. Eles é que são a favor do teto, nós não somos a favor do teto. Nenhum país do mundo tem teto de gastos. Não existe isso aí, é uma figura, uma anomalia econômica, e ainda mais quando ela é projetada para 20 anos, até 2036. Ou seja, então é para 5 governos. Como é que você pode fazer uma projeção para 5 governos, não permitir que haja aumento para o funcionalismo público durante 20 anos, entende? Haja gastos, quer dizer, você vai depender da inflação e você vai achatar o gasto público no nosso país. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento de transição que deveria ter a legitimidade das urnas, deveriam vingar. Ou seja, ganhou o governo Lula, não é um pedido exorbitante, e eu digo isso porque, se nós formos ver quanto foi gasto fora do teto no governo Bolsonaro, com a pandemia e outras respostas, foram 800 bilhões de reais. Então, nenhum país quebra por causa disso, porque aqui nós pagamos 1 bilhão e 500 1 trilhão e 500 bilhões em juros e amortizações da dívida pública. Só de juros são 600 bilhões de reais. Então, é razoável aprovar isso. Acontece que a maioria dessa casa ainda está acostumada com o orçamento secreto, que nós queremos acabar, está acostumada com o toma lá da cá, e é preciso que a população entenda o que está acontecendo aqui na Câmara. Sem dúvidas, deputado, é muito, muito importante e o nosso papel também como jornalista é tentar deixar que isso aconteça, né? Que a população saiba o que acontece, mais transparência. Por falar nisso, gostaria de perguntar para o senhor a respeito do orçamento secreto. Qual que pode ser a consequência aí dentro do Congresso caso o Supremo derrube esse mecanismo no julgamento que já está acontecendo? Primeiro, um grande elogio aí à ministra Rosa Weber, que fez um voto muito consistente, 93 páginas. Ela provou a inconstitucionalidade, a imoralidade, né, a falta de isonomia, a falta de transparência. Tanto que, na última hora, o presidente da Câmara e do Senado foram lá apresentar um projeto de lei, de resolução, que eles querem votar hoje à tarde, né, falando de transparência e isonomia entre os parlamentares. Só que passaram-se 4 anos, né? Entende? Onde 50 bilhões foram distribuídos aos amigos do rei, ou seja, o senhor Arthur Lira, o Pacheco, comandaram, junto com os relatores do orçamento, uma verba trilionária. Então, o que acontece? Eles não querem perder isso. O que é o orçamento secreto? Na verdade, ele tem um defeito de origem, inclusive, que é o parlamento executar o orçamento praticamente, porque todas as emendas individuais aqui da Câmara, dos 513 dos 81 senadores, 513 deputados, elas estão em torno de 8, 9 bilhões de reais, as individuais impositivas igualitárias. Bom, o orçamento secreto que está aí para ser liberado é 19,5 bilhões, ou seja, é mais do que o dobro para só aqueles que são amigos do governo. Então, isso mostra que é uma anomalia que
está sendo praticada e é uma eternização de deputados que, através da falta de transparência absoluta, através de terceiros, através da corrupção, como nós vimos aí, as denúncias estão contidas, inclusive, no voto da ministra Rosa Weber, uma cidade de 11 mil habitantes, entendeu? Teria que ter gasto, teria que ter feito 14 extrações de dentes por habitante, né, com a verba que ela recebeu da saúde. É lógico que atrás disso voltou dinheiro para o prefeito, voltou dinheiro para o deputado, houve um desvio monumental de recursos e tal, que não pode. E depois é o seguinte, você não tem um plano diretor para gastar o dinheiro, porque a despesa discricionária, quer dizer, aquela que não é obrigatória, da saúde e da educação, ela está em torno de 90 bilhões de reais. Se você separa 25 bilhões por orçamento secreto, então isso significa o seguinte, o legislativo passa a executar o orçamento sem um plano, quer dizer, sem uma prioridade de política pública dos ministérios. Quer dizer, isso aí, na verdade, também é a perpetuação dos parlamentares. Por exemplo, o partido do presidente atual e do Valdemar Costa Neto, com 99 deputados, ele vai receber mais de 2 bilhões de reais em emendas. Mais de 2 bilhões. Imaginem o poder, é a perpetuação desses parlamentares que vivem de emendas parlamentares. Então, é inconstitucional, é ilegal, é imoral, não tem transparência e não tem isonomia. Então, o projeto novo também não resolve esse problema. Perfeito. Conversamos com o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputado, muito obrigada. Um abraço. Até a próxima. Eu que agradeço, Larissa. Um abraço para você. Tchau, tchau. Obrigada.